Capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés. E depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida. E assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita. Portanto, deixe que eu os sirva. Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então um dos visitantes perguntou: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca. No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo. Não é verdade. Você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então os 2 visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados.
Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Se eu achar 45, não destruirei a cidade. E se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, eu estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a viagem. Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga eles aqui para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes. Eu tenho o dever de protegê-los. Saia da nossa frente. Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente
e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Senhor, não me obrigue a fazer isso. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui. E a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Tá vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixa que eu fuja para lá a fim de salvar minha vida. Veja, é uma cidade bem pequena. Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Vem cá, vamos dar vinho ao papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje.
Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo porque o povo achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista, um prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus
subiu sozinho a um monte, a fim de orar. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! Nesse instante, Jesus disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha! Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram a ele: Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? E por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais.
Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, Jesus, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte. Sentou-se ali. E foram até Jesus
grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E o Deus de Israel foi louvado por todo o povo. Jesus chamou seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente, Jesus? Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora. Subiu no barco e foi para a região de Magadã. Salmo 9. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Morte do Filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, Ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda.
cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que Ele tem feito. Pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo. Que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais.